Prontinho. E vou compartilhar aqui a tela com vocês. Eu vou botar uma guia porque fica mais fácil de trocar. Pronto. Vocês já estão vendo? Então, né? Beleza. Pronto. Eu botei aqui nessa partezinha, que é quando quem deu essa aula foi Sheldon. E eu vou explicar mais ou menos qual a ideia, né, principal dessa associação de espelhos. E aí, qualquer coisa vocês vão me perguntando, beleza? Pronto. Então, vê só, né? A ideia principal aqui, que desse exemplo que ele colocou, é que são dois espelhos, né? E eles estão fazendo aqui um ângulo de 90 graus entre um e outro, né? Que é o espelho é 1, esse verdinho, e o espelho é 2, que é esse outro verde. E aí, entre eles dois, existe esse objeto aqui, beleza? Vocês veem o meu mouse, né? Dá pra ver sim. Sim. Beleza. Pronto. E aí, aqui tem esse objeto, né? Então, qual a ideia da associação de espelhos? A partir de uma certa quantidade de espelhos, no caso, nesse caso aqui, são dois espelhos, né, associados, a gente vai ter, dependendo do ângulo que esse objeto tiver, tipo, por exemplo, se eu colocar ele mais para cá um pouquinho, para baixo... Eita, peraí, que pediu alguém. Boa noite, calma. Boa noite. E aí, ó, se eu trocar aqui esse ângulo que ele faz com esse espelho e com esse espelho aqui a gente tem a reta dele, né? E aqui tem esses dois ângulos que ele vai formar, tanto com o espelho 1 quanto com o espelho 2, beleza? E aí, isso daqui, a partir disso, esse ângulo, ele vai determinar quantas imagens os meus espelhos vão formar, certo? E aí, o que é basicamente a ideia principal, né, da associação de espelhos? Quando aqui tem uma pessoa, né, olhando nessa direção, olhando para cá. Então, se ele olhar para cá, ele vai ter a incidência, né, tanto aqui no espelho 1, quanto nessa outra parte aqui do espelho 1, quanto nessa outra parte do espelho 2, certo? E aí, naquele comecinho da aula também, acho que desde a semana passada, né, que a gente viu já que a distância aqui na reflexão vai ser a mesma, né? Essa distância que o objeto vai fazer com o espelho daqui para cá e daqui para cá. Por isso que ele chamou de x e x. E a mesma coisa vai acontecer quando o objeto reflete aqui no espelho 1, que ele chamou de d aqui, né? Essa distância e essa distância aqui. Só que aí, como a gente tem dois espelhos, vocês concordam que, até o que ele comenta, que essa imagem que eu vou ter aqui, ela também vai refletir aqui? Só um minutinho. Boa noite, Alexandre. Essa imagem, ela vai refletir tanto aqui, que eu vou ter incidência de luz aqui, certo? Tudo isso aqui é uma incidência de luz. Então, essa imagem aqui vai refletir aqui, quanto essa imagem também vai refletir aqui. Por isso que chama de imagem 1, imagem 2, né? E essa imagem aqui é a imagem 1 e 2. É como se elas fossem se refletindo e causando essa associação de espelhos. Nós vamos ter, no caso, 3 imagens aparecendo, beleza? Alguma dúvida? E aí, o que é bom de tudo isso, né? Aqui na parte ainda, no caso, no ensino médio, a gente não estuda, basicamente, tipo, como achar essa fórmula. Então, a gente já tem essa formulazinha pronta aqui, porque a gente tem que fazer uns estudos dos ângulos para a gente chegar nela. Mas aí a gente já tem ela pronta, a gente não vê, tipo, como chegar nela, porque é meio mais complicado e você já tem tanta coisa para lembrar de fórmulas, que aí a única formulazinha básica, que aí aqui vocês vão ter o número de imagens, que a partir de um certo ângulo que ela vai formar, certo? Então, peraí, alguém aqui. Pronto. E aí, essa fórmula, né, é n igual a 360 graus sobre alfa, que na questão, ele pode perguntar tanto em relação a quem vai ser esse ângulo,
Por exemplo, ele vai dar o ângulo que o objeto vai estar e vai perguntar quantas imagens vão ser formadas, certo? E aí, menos 1, né? No caso, 360 graus sobre alfa menos 1. Ou ele pode dar esse alfa, não, dar um número de imagens que vão ser formadas e perguntar qual é a imagem, deixa eu ver como é que eu posso falar. Sim, em qual ângulo aquele objeto vai estar, certo? Então, como a gente tem duas incógnitas aqui, na questão sempre vai vir perguntando sobre uma dessas duas incógnitas, beleza? Aí, inclusive, eu botei duas questões sobre isso também, que aí qualquer coisa vocês também vão tirar dúvidas sobre. Mas é basicamente isso, a partir desse espelho, no caso, nos espelhos planos, isso, mais para ver, vocês vão ver os espelhos côncavos e convexos, né? Que é, no caso, o esférico. E aí vocês vão ver que isso aqui é um pouquinho diferente, mas, assim, no espelho plano é basicamente isso, essa fórmula que vocês precisam lembrar. Beleza? E aí, alguém ficou ainda com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Eita, deixa eu ver o chat. Toda vez eu escrevo desencorrendo, eu escrevo isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Tranquilo? Isso, Alexandre. Essa fórmula aqui, ela vai dar... justamente na questão sempre vai perguntar isso, né? No caso, né, em questão envolvendo espelhos planos, associação de espelhos planos, beleza? Só para vocês não confundirem. Espelhos planos, que vai ter a reflexão da luz, e aí, consequentemente, da imagem, né? Então, isso aqui é para espelhos planos, beleza? Quando vocês verem o próximo assunto, que é na próxima semana, vocês vão ver que tem outras fórmulas envolvidas, mas para espelhos planos, basicamente essa só. Só se aplica para ângulos retos. Como assim? No caso, os dois espelhos estarem a 90 graus, não é isso? Esse seria... Ah, sim. Esse alfa, justamente. Esse alfa, ele vai ser o ângulo que os espelhos formam relacionados ao objeto, entendeu? Então, ou seja, aqui tá mostrando 90 graus, né? Mas a partir do momento que, tipo, eu mudo a posição desse espelho ou do objeto, consequentemente, eu vou mudar esse ângulo aqui, né? Então, ele vai dizer assim, esse ângulo aqui, esse ângulo alfa, o objeto tá a tantos graus de um espelho. E aí, tipo, de um espelho plano. E aí, vocês vão só jogar aqui na fórmula, entendeu? Tipo, sempre os espelhos planos, no caso, eles vão ser utilizados assim. Esse alfa vai valer para os dois lados, dos dois espelhos, no caso, né? Se for essa pergunta. Isso. Ele vai indicar a posição, em qual posição, e essa posição vai influenciar na quantidade de imagens que vão ser formadas. Entendeu? Alguma dúvida mais? Menos um é por quê? Boa pergunta. Justamente, o menos um, ele surge, né? Na verdade, foi até o que eu estava falando antes. Tipo, ele surge a partir de quando a gente vai estudando esses ângulos para chegar nessa fórmula. Certo? A partir dessas distâncias iguais, a partir dessa distância aqui, a partir disso, e esse daqui que é 90 graus, a gente constrói essa fórmula aqui. Mas aí, para não complicar a cabeça da gente, no ensino médio, a gente já vê essa fórmula pronta, né? E aí, na universidade, se quem for para física, ou... Acho que nem engenharia, acho que a gente viu. Em física 3, física 2, eu acho. Meu Deus, nem lembro mais, minha gente. Pode falar, Alexandre. Eu cheguei quase agora, e quando eu olhei para essa fórmula aí, e depois dessas perguntas anteriores, aí eu peguei a ver, acho que é o seguinte, tipo... o menos um, até na aula foi dito, né, que o espelho, tanto a pessoa consegue ver pelo espelho, Isso. quanto os raios tanto vão na direção, quanto vão na direção contrária também, né? Isso. Então, se for parar para pensar, eu acho que, como tá sendo dado os graus do espelho e a sua posição, eu acho que esse menos um é justamente para excluir a nossa visão do espelho. Eu acho que é uma coisa assim, não sei, sabe? Talvez. Tentando deixar todos os ângulos que ele tá pegando, mas evitando ver a nossa, sabe? Já que ele volta também pra gente.
Só, tipo assim, uma viagem aqui na minha cabeça. Talvez. Eu não vou mentir que eu não lembro, né? Mas assim, eu sei que, tipo, tem alguma coisa relacionada a isso também, mas é meio que quando você vai associando os ângulos e as coisas vão se juntando, esse um surge, né? Como se fosse, por exemplo, para tirar a diferença de alguma coisa, para sair essa fórmula. Mas eu posso pesquisar melhor para relembrar e eu trago para vocês, né? Será que não é a relação de seno e cosseno, velho? Justamente, eu tô achando que talvez seja isso, né? Eu acho que esse não, ele surge a partir dessas relações dos ângulos, tá ligado? Mas assim, eu não lembro exatamente como surge. Mas com certeza eu acho que é daí também. Dessas associações seno, cosseno, tangente, o quadrado do seno, né? Pronto. Alguém mais? Alguma dúvida? Sim, Alexandre, você que chegou agora. Alexander, né? Que você chegou agora. O pessoal ficou com dúvida nessa parte aqui do vídeo, mas também quem não viu, quem chegou depois, quando eu fui aceitando, a gente tirou dúvida aqui dessa parte. Aí eu queria saber se todo mundo conseguiu assistir a aula, quem não conseguiu, e quem conseguiu, se teve dúvidas até onde viu, fora isso aqui e tal. E aí, se tiver tudo tranquilo, a gente já pode começar a responder as questões. Pode falar. Depois de uma hora, não precisa. Boa. Alguém levantou a mão, não foi? Levantou e abaixou, acho. Pode continuar. Pronto. Então, basicamente, da aula da parte teórica, a gente decidiu fazer assim hoje, para ganhar tempo também, né? E para a gente fazer mais questões juntos com vocês, que a gente vem sentindo que talvez a gente não está conseguindo fazer tantas questões junto com vocês pelo tempo da aula, né? E aí, deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Pronto. Então, a gente trouxe exercícios para vocês dessa parte. Qualquer coisa, vocês vão me interrompendo, podem ligar o microfone, viu? Porque eu não estou vendo o chat. Aí eu acho que o Matheus já vai entrar daqui a pouquinho. E aí eu vou começar aqui as que eu trouxe para vocês e depois ele traz outras. Eu trouxe mais. E tá alguém falando no chat agora? Que pode ligar o microfone. É sobre os pontos. São 4 tipos de pontos, No caso, ponto objeto, ponto imagem, real e virtual. Ponto objeto, ponto imagem. Não são 4 tipos, né? São tipo, existe no caso o ponto objeto, que é o meu objeto que vai estar fora do espelho, né? Que vai incidir e vai formar a imagem. E aí eles podem ser tanto real quanto virtual. Então, por exemplo, eu tenho 2 tipos de pontos, né? No caso, imagem e objeto, e esses 2 podem ser ou real ou virtual. Deu para entender? Entendi. Então, são, tipo assim, são 2 pontos, o ponto objeto e imagem, só que cada um deles tem 2, pode ser real ou virtual. Isso. No caso, esses 2 últimos. Como é? Que ficou baixinho para mim. No caso, ele ser ponto real ou virtual é uma característica do ponto objeto ou do ponto imagem, né? Isso, justamente. Tem uma classificação, uma característica. Isso, justamente. Aí tem até um caixãozinho aqui também sobre isso, que aí é mais pra gente se atentar, porque, tipo, esse assunto, ele é basicamente isso, né? Vocês viram que, tipo, nem é tão complicado assim ainda. Essa parte de espelhos planos é a mais tranquila. Mas acaba que quando cai no Enem, quando cai na prova... Eita, peraí, que entrou alguém, deixa eu aceitar. Boa noite. E aí, quando cai no Enem ou quando cai numa prova, são tantos assuntos, tantas matérias, que às vezes, tipo, é uma questão que é mais tranquila, que às vezes a gente
esquece ou passa despercebido, sabe? Então, tipo, esse assunto é mais vocês vão ver que tem mais coisas teóricas do que só ela, tipo, prática, né? De fazer questões, no caso de fazer cálculos. E aí é meio que, tipo, para garantir mais questões, né? E às vezes ela vem associada com outro assunto que vocês também vão ver mais para frente, de ótica, que a gente está no comecinho, né? Mas ainda tem a parte de refração, enfim, de espelhos esféricos. E aí, às vezes, ela vem misturada com essas. Então, tipo, até quando a gente estava procurando questões para vocês, para achar ela assim desassociada é mais complicadinho. Mas aí a gente encontrou algumas só para fixar. E aí vou fazer com vocês, mas a ideia é que tipo, vocês também refaçam. Eu vou mandar a lista em PDF para vocês. E aí vocês refaçam, qualquer coisa, revejam a aula, né? No caso que ele está gravando. E aí qualquer coisa também podem me perguntar, certo? Para que a mente de vocês fixe e veja, tipo, quando eu ver isso aqui, eu já sei o que eu vou fazer, sabe? E aí a ideia é certa, então, tipo, tanto eu vou fazer questões aqui com vocês só para dar a ideia inicial de onde vocês partem, mas vocês também podem pegar outras questões por aí e perguntar, certo? E tentar refazer essas também. E aí, essa primeira questão aqui que eu vou fazer com vocês é do Enem. Não lembro o ano, mas você já viu um textinho grande, né? E ela é, tipo, só para bem tranquila. E aí, no caso, ele fala aqui, né? As ondas eletromagnéticas, como a luz visível e as ondas de rádio, viajam... Sim, vocês também ainda vão estudar essa partezinha aqui de ondas, tá vendo que ele já fala disso também. Viajam em linha reta em um meio homogêneo. Então, as ondas de rádio emitidas na região litorânea do Brasil não alcançariam a região amazônica do Brasil por causa da curvatura da Terra. Entretanto, sabemos que é possível transmitir ondas de rádio entre essas localidades devido à ionosfera. Então, tipo, aqui ele contou uma história da luz visível, das ondas eletromagnéticas, e no final ele vai se perguntar, com a ajuda da ionosfera, a transmissão de ondas planas, então ele já fala que são ondas planas, que aí, como a gente sabe, né, a luz, ela é um tipo de onda, entre o litoral do Brasil e a região amazônica, cadê a transmissão de ondas planas entre o litoral do Brasil e a região amazônica é possível por meio da... Então, o que é que ele fala? Vou voltar aqui. Ele fala que as ondas de rádio emitidas na região litorânea do Brasil não alcançariam a região amazônica do Brasil por causa da curvatura da Terra. E aí, ele fala que a transmissão de ondas planas, no caso, como as ondas são planas, justamente por isso, pela curvatura da Terra, que ele não vai alcançar a região, né? Entre o litoral do Brasil e a região amazônica, é possível por meio da... E aí tem a reflexão, refração, difração, polarização e interferência. Então, esses aqui, todos esses aqui vocês ainda vão ver, né? Polarização, interferência e difração. Eu não vou antecipar muito agora, mas polarização a gente sabe que está relacionada à luz também, né? Que é quando a gente tem aquele raio laser, que a luz fica em um certo ponto, diferente da luz que a gente tem aqui no nosso ambiente, né? Que se espalha. A refração, vocês vão ver também que acontece nos espelhos esféricos, a difração também, e a interferência é um fenômeno também dos espelhos esféricos. Então, tudo isso aqui está relacionado aos espelhos esféricos, né? Só que aí, no caso do espelho esférico, ele tem uma certa curvatura. Então, algumas coisas podem acontecer por causa dessa curvatura diferente dos espelhos planos, beleza? E que, no caso, ondas planas, né? Então, para essa questão aqui, que é bem tranquila, que foi só para a gente aquecer, seria a reflexão, que é o que a gente já está vendo aqui, que é o fenômeno para as ondas planas, que, consequentemente, né, luz, imagem, no caso, em espelhos planos. E aí, só para vocês fixarem, realmente, essa aqui foi só para a gente aquecer. E pronto. Aqui, letra A. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, questionamento? Se quiser compartilhar alguma coisa. Posso continuar? Deixa eu continuar, que eu cheguei agora. Meu Deus, Matheus, eu nem vi, tô entrando. Peraí, meu parceiro, deixa eu lhe ver. Fala, galera, boa noite. E aí?
Meu parceiro, você entrou de sorrateiramente, não foi? Tava só de butuca aqui olhando, pra ver se você não tava ensinando errado os meninos. Tá vendo? Como não tem Eita. Aí, já estão chegando gente aí. Meu parceiro, vamos alternar. Vamos, escute. Eu tirei dúvidas. A gente tirou dúvidas que eles tiveram na parte de associação de espelhos da aula. Aí a gente também conversou e tal. E aí só fiz essa questão até agora. Que foi Beleza, pra aquecer, né? beleza Mas- demais. Ele chegou timidamente como assim. Justamente. Imagina. Pô, eu só dei boa Não, noite, gente, que é isso, pô. Chega tipo surdo. Fala, Vitão. A galera aí já tá no clima. Vamos lá. Quer que eu pare de compartilhar então? Pra tu, Pode ser, pode ser. tu vai Eu botar no vou, teu, eu vou né? compartilhar em um arranjo aqui totalmente diferente, porque o meu PC não tá abrindo aquele documento, tá? Aí eu vou dar uns gatos aqui, viu? Não acredito, mas tu vai conseguir usar a Vou conseguir caneta? usar, vou conseguir usar. Beleza. Deixa eu compartilhar. Vamos lá, galera. Reflexão da luz e seus fenômenos. Tem que ter energia, pô. Sextou, a gente tá feliz. Sextou, meu parceiro. Minha gente, Matheus é 24 horas assim. Agora, como a pessoa aguenta? Aí. Diz o seguinte a nossa questão, viu? Diz o seguinte. A Rai tem o gabarito aí, qualquer coisa ela fala que tá errado e a gente conserta. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Começar por essa, não sei porquê, mas eu vou começar por essa, tá? Diz assim a questão, tá? O fenômeno da reflexão ocorre quando a luz incide sobre uma superfície e retorna ao seu meio original. Até aí, beleza, ele só tá ali mostrando isso. Na verdade, a questão aqui tá faltando um, tá? Aqui é um, ó. Tá? Ele quer que você julgue qual dessas está correta, tá? Quais ou qual dessas está correta. Aí a 1 ele diz: o fenômeno da reflexão ocorre quando a luz incide sobre uma superfície e retorna ao seu meio original. Sim, né? Verdade. Porque o que é reflexão? O que é reflexão? Lembra que na reflexão eu sempre tenho dois meios. Isso aqui eu vou chamar de meio 1, isso aqui eu vou chamar de meio 2. A luz está sempre aqui, vou fazer um solzinho, tá? A luz está vindo daqui, ó, vem um raio de luz, ele incide sobre a superfície, percebe que esse raio já está no meio 1. E aí, quando ele reflete, esse é o fenômeno de refletir, quando ele reflete, ele continua no mesmo meio. Lembra que o fenômeno, não sei se vocês já viram refração, mas o fenômeno em que ele muda de meio é a refração, tá? Eles viram a refração? Não, é a próxima aula. É a próxima aula. Eu não sei se eles já viram no aula. colégio, né? Ah, pô, que é isso? Então, ó, vê que na reflexão, isso aqui parece mais um olho fechado, mas na reflexão, o raio incidente e o raio refletido, eles estão no mesmo meio, que eu estou chamando aqui de meio 1. Então, o fenômeno da reflexão, sim, ele ocorre quando a luz incide sobre a superfície e retorna ao seu meio original. Qualquer dúvida, vai dizendo para eu parar ou vai falando no chat, tá? 2. Quando ocorre reflexão difusa, a imagem formada, ela é bastante nítida. Sim ou não? Rai, diz aí para mim, coloca no chat, sim ou não? Sim ou não? Verdade ou mentira? Aqui pode errar, tá? Chuta o B também. Não, pera. Calma, Gabi já foi aqui hardcore, pô, chutando a letra. Poxa, calma aí, Gabi. Não, tô dizendo não. Não. Por quê? Vocês estão certos, cara. Vocês estão certos. Essa aqui tá errada, ó. Tá errada. A imagem formada não é nada nítida. Não é nada nítida. Por quê? Percebe que quando eu tenho aqui reflexão difusa, essas letras aqui não são hieróglifos, tá? Mas eu tento escrever bonitinho. Não dá, mas eu tento. Reflexão difusa, o que acontece é o seguinte, ó. Eu tenho um meio aqui, tá? Então, meio 1, mesma coisa, meio 2. A luz vai incidir, só que ela não vai refletir com o mesmo ângulo. Então, quando ela incide aqui em determinado momento, ela pode fazer isso aqui. Ela pode vir daqui e fazer isso aqui. Então, percebe que o ângulo de incidência é diferente do ângulo refletido, o ângulo de reflexão.
o meu I aqui, o meu R, ó, o I é diferente de R. Ela desobedece, a reflexão difusa desobedece a primeira lei de reflexão, ou é a segunda, mas é uma lei da reflexão. A questão é, os ângulos, eles refletem, eles batem na superfície e eles saem da superfície não necessariamente com o mesmo ângulo. Esse ângulo aqui é diferente desse. O que é que isso causa? Isso causa difusão. Luzes em vários ângulos, o que dificulta a nossa visão e, portanto, a imagem não é nítida. Mateus, na prática, o que é essa reflexão difusa? Percebe? Quando você olha para determinada superfície e você não consegue ver o seu reflexo, a reflexão foi difusa. Então, imagina um mar agitado e tal, a água está agitada. Quando você olha, cara, não dá para ver direito o seu reflexo. Por quê? Porque a luz está refletindo ali sobre vários ângulos. Isso confunde os nossos olhos. Confunde. Então, a reflexão, ela é difusa. A explicação também ficou um pouco difusa, mas espero que tenha dado para entender que eu ainda estou elétrico. Tudo tranquilo Quando aí? não, Matheus. Oi? Quando não, né? Tu tá elétrico. Quando não? Foi ótimo, disseram. Deu para entender? Disseram que tranquilo aqui. Foi ótimo. Boa. Fica um pouco difuso também. Qualquer coisa a gente melhora aí essa difusão, tá? Mas vamos lá, vamos embora. Sim, brincadeira. Matheus é assim desde o meu tempo de aluno. Fica mudando os ângulos, entendi. Boa. 3. Na reflexão regular, olha, outro termo, hein? Reflexão regular. Olha, reflexão regular é essa. Reflexão regular. Por quê? Porque obedece à lei da reflexão. Uma delas, que eu não sei se é a 1 ou a 2. Vocês sabem. A 1 ou a 2. A questão é que o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido e igual a R. Então, para todos os raios que vierem aqui, ó, vai bater aqui, vai sair com o mesmo ângulo. Vai bater aqui, vai sair com o mesmo ângulo. Então, não importa a quantidade de raios de luz. A importância é, esses raios, eles saem exatamente paralelinhos, né? Paralelos aqui entre si. Por quê? Porque o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Reflexão regular. Logo, os raios propagam-se de forma paralela uns aos outros. Lindo demais. Lindo demais, né? Lindo demais. Os raios, ó, estão sempre paralelos. O que é o paralelismo? Eles nunca vão se cruzar. As retas estão exatamente paralelas umas às outras. Tranquilo? Então, a 3, correta também. Galera, só um adendo, né? Difícil o Enem cobrar de vocês questão de reflexão usando cálculo. Tá? A gente vai mostrar aqui, mas eles gostam mais dessa teoria. Então, preste atenção na teoria, porque provavelmente, se cair reflexão, é o que vai estar ali entrelaçado na sua prova. A Rayane já fez uns 10 Enem, ela tem experiência nesse caso, então a gente tem que ouvir. Mentira, Então, menino. 4. Brincadeira, foi 4. 4 diz o seguinte, ó. Quando a luz é refletida por uma superfície, o ângulo de reflexão é sempre igual ao ângulo de incidência da luz. Ó, isso aqui é verdade se a gente considera a reflexão regular. Para essa questão em específico, ele considerou que, como ele não falou de reflexão difusa, é uma reflexão regular. E aí isso aqui está válido, tá? Porque se a reflexão é regular, quando a luz é refletida, o ângulo de reflexão é sempre igual ao ângulo de incidência. E igual a R, estamos no nosso caso aqui. Então, resposta correta, a letra B de bora passar no Enem. Foi fraco esse, mas daqui para o final da aula eu melhoro. Galera, dúvidas nisso aqui? Dúvidas? Conceitos importantíssimos de reflexão. Peraí, tem uma dúvida aqui. Ângulo sempre igual, serve para saber que é regular? Isso, exatamente. O ângulo só é igual se a reflexão ela for regular. Se a reflexão ela for difusa, o ângulo não é igual, né? Pelo que a gente viu. Não necessariamente ele é igual. Então, se os ângulos de incidência e reflexão são iguais, a reflexão já pode sim ser chamada de regular. Beleza? Pode falar, Alexandre. Primeira aula com Matheus presencial, então, eu pedi Passa. tanto. Aê, garoto! Bicho, é minha Peraí, primeira vamos lá. aula real, Vamos lá. velho. A minha também, Olha. Matheus. Oxente, eu achava que tu já tinha.
Então eu tô amando essa aula só para deixar claro aí esse adendo. Mas Boa, olha, parceiro. gente, eu tava percebendo uma coisa aí. Tipo, eu não sei se foi coisa da minha cabeça, sabe? Mas algumas questões, principalmente as erradas, no caso, elas são bem contraditórias, né? Eu achei bem contraditório assim que eu saí dizendo, errado, certo? Aí pronto, deu nisso aí. Sim, perfeito. É justamente isso, ó. É algo até que você tem que se atentar, que às vezes as questões são absurdas. Então, a primeira dica é, duvide, tô muito didático, dos absolutos. O que é que são os absolutos? Ela é bastante nítida. Para que essa ênfase toda? Quando tem questões assim, totalmente, sempre, nunca, esses absolutos geralmente têm umas pegadinhas. É ou não é, Rayane? É verdade. É verdade, né? Agora, também, às vezes, não, né? Tipo, aqui na questão do sempre, como ele falou. Exato. Então, ó, você tem sempre que duvidar, não vai logo marcando errado. Mas sempre duvida, porque é como você falou, de que às vezes elas são bem contraditórias. Você vê a palavra difusa e vê a palavra nítida. Oxi, como assim? Sem nem saber do conteúdo, você já tem que ficar com o pé atrás ali, porque às vezes vale muito a pena. Show de bola? Mais comentários? Anotado. Anotado. Beleza. Vou parar de compartilhar aqui para tu ir. Beleza, eu vou compartilhar. Deixa eu manter que a gente manda para eles com os cálculos, né? Tá meio bagunçado, mas... não sei qual a letra pior, vou ordenar não. Olha a vida. Pronto. Vamos aqui. Então, já estão vendo? Já. Pronto. Essa aqui é justamente do assunto da dúvida que vocês tiveram, né? E é como eu falei para vocês, quando for relacionada à associação de espelhos, ou seja, ele sempre vai perguntar ou a questão vai dar o número de imagens, ou ela vai dar o ângulo, ou vai pedir um dos dois, beleza? Então, agora que vocês já estão craques também, né? Que a gente já viu. E é essa questão do Cefet, e ele fala, observando as imagens formadas por dois espelhos planos de um objeto entre eles colocado, eu já falo aqui que está entre eles, Sidney, um curioso aluno, verifica que para determinado ângulo formam-se 5 imagens. Outra coisa também muito interessante, gente, que sempre tentem ir grifando as palavras-chave e também, no caso, os valores, quando forem questões de cálculo, que é a questão 10, certo? Porque vocês a mente de vocês já vai pegando os gatilhos do que aquela questão está se referindo. E aí eu gosto bastante de e principalmente para o Enem, né? Que as questões sempre são grandes, extensas, e aí vocês sempre vão grifando essas palavras-chave e depois até anotando, se acharem melhor do ladinho. E aí ele fala, entretanto, fazendo variar, outra coisa aqui, o ângulo entre os espelhos. Então ele fala que o ângulo entre os espelhos varia, né? O número de imagens e o número de imagens diminui. Ou seja, entretanto, ele varia o ângulo e esse número de imagens ele diminui. E aí pode-se concluir que... E aí a gente vê aqui, né, que todas as alternativas, eles falam, o ângulo era iniciado, o ângulo era inicialmente, o ângulo era inicialmente. Então, primeiro, a gente vai encontrar qual era esse ângulo inicial que ele estava, né? Eu separei aqui. Aí, no caso, ele fala aqui, né, que pela fórmula que a gente viu, que era N é igual a 360 graus sobre alfa menos 1. Então, lembrem vocês não lembraram, nunca mais vão esquecer dessa fórmula, né? Que é o número de imagens e esse alfa é o ângulo que ele vai estar, né? E ele quer o quê? Justamente esse ângulo aqui. A questão quer esse ângulo. E aí, talvez até complique mais um pouquinho, porque agora a gente vai ter que trabalhar um pouquinho com a parte da matemática, que às vezes também pega alguns alunos, mas não vocês, né? E na hora de responder as questões de física, né? O que vocês sabem fazer, às vezes vocês confundem no cálculo em si. E aí ele fala assim, né? Cadê? Deixa eu grifar novamente. Que são formadas por dois espelhos planos. Então, é por isso que a gente já sabe que pode utilizar essa fórmula aqui dos espelhos planos. E eles verificam que em um determinado ângulo formam 5 imagens. Ou seja, essa imagem aqui, ela está ligada ao N, né? Espera aí que tem alguém pedindo para entrar.
Boa noite. Pronto. E aí, voltando agora. E aí, agora a gente já tem o N. Então, vamos encontrar quem é esse alfa, né? Ele disse que são 5 imagens. Que aí eu vou substituir o N aqui, 360 graus sobre alfa menos 1. E aí aqui eu tenho um 5, que parece um S, mas tudo bem, né? 5 igual a 360. Então, qual a primeira coisa que a gente faz? Como a gente vê, a gente pode tirar aqui primeiro o mínimo, né? Porque a gente tem aqui uma fração, um valor inteiro e tal, então eu vou tirar um mínimo entre... É como se aqui tivesse um e aqui também tivesse um embaixo, né? Então, vai ser o mínimo múltiplo comum entre 1, alfa e 1. Que, no caso, vai ser o próprio alfa, né? E aí, eu já vou colocar aqui ele embaixo nos dois. E aí, eu faço aquela... a regrinha lá de tirar o MMC, né? Alfa dividido por 1 é alfa, vezes 5. 5 alfa. E aqui, o alfa dividido por alfa. Alfa dividido por alfa é 1, né? Vezes 360. 360 menos alfa dividido por 1. Alfa vezes 1, alfa. E aí, a gente tem aqui alfa sobre alfa. E aí, pela matemática, a gente sabe que a gente pode aqui cortar, né? Que é a mesma coisa de estar dividindo tudo, toda a equação. Vou botar aqui, tá? E aí, agora a gente vai ter 5 alfa igual a 360 menos alfa. E aí, agora ficou aqui uma equaçãozinha de primeiro grau, normal, né? Esse alfa aqui tá subtraindo, eu vou passar ele para cá somando. Então, a gente vai ficar com 6 alfa igual a 360, certo? E aí, aqui, 360, esse 6 aqui tá multiplicando o alfa, que é o valor que eu quero, né? Então, alfa vai ser igual a 360 sobre 6. Alfa vai ser igual a 60 graus. Então, o que é que a gente vai aqui? Aqui foi basicamente fazer um pouquinho, mexer um pouquinho com a matemática, né? E aí, a gente já descobriu que o ângulo inicial era 60 graus. E aí, beleza, então a gente já pode cortar essa questão, essa daqui e essa daqui, não é isso? E aí, a próxima pergunta é, o ângulo entre os espelhos estava aumentando. E o outro fala que o ângulo entre os espelhos estava diminuindo. E aí a pessoa vai dizer o quê? Lascou, né? Porque vão tirar aqui, uma mãe mandou, e ver o que é. Brincadeira, agora vocês não vão mais fazer isso. E aí, como é que a gente vai saber se o ângulo, se esse ângulo está aumentando ou diminuindo? E aí vamos voltar aqui para o enunciado, né? Ele fala, entretanto, fazendo variar o ângulo entre os espelhos, o número de imagens diminui. Essa aqui é a palavra-chave. A gente sabe que quando o ângulo varia, o número de imagens diminui. Então, eu vou aqui voltar para essa fórmula, que ela é importante para vocês. Deixa eu mudar a cor só para destacar. E aí, eu vou voltar aqui para a fórmula, né? N igual a 360 graus sobre alfa menos 1. Beleza? Então, ele falou o quê? Que o ângulo varia. Cadê? O ângulo entre os espelhos varia e o número de imagens diminui. E aí, o que é que isso aqui diz pra gente? Que esse Nzinho aqui, ele vai estar diminuindo. Mas esse alfa aqui, ele vai estar variando. Ou seja, é justamente como se fosse um x da nossa equação, né? Da equação do primeiro grau, que a gente vê x e y. Então, a nossa incógnita, aqui nesse caso, é o nosso alfa. Só que como ele está variando, e eu quero saber se ele vai estar aumentando ou diminuindo. E aí, a gente também sabe, pela matemática, que o número de imagens, ela vai ser inversamente proporcional ao ângulo, beleza? Ou seja, enquanto o número de imagens diminui, o alfa, ele vai estar aumentando, certo? Ou seja, eles são inversamente proporcionais, né? Aqui. E aí, como a gente sabe isso? Que a gente já sabe aqui que a gente tem uma divisãozinha, então tudo que tiver em cima é inversa, no caso, né? Quando a gente faz aqui essa regrinha e tudo mais, e fica nessa parte, a gente sabe que tudo aqui que está em cima, ele é proporcional. E aqui, o de baixo, ele é inversamente proporcional. Beleza? Então, enquanto o número de imagens diminui, o alfa, ele aumenta. Então, a nossa resposta vai ser a letra A. Então, alguma dúvida? Questionamentos? O que vocês acharam da questão? Tranquila? Letra C. Particularmente, eu achei meio difícil. Espero que não caiam assim.
Ai, mas assim, vocês viram que tipo, é uma questão tranquila também, mas é outro ponto. Eu até quis trazer essa questão para mostrar para vocês que a física ela vai estar sempre muito junta da matemática, mas não aquela matemática gigante que a gente vê tão aprofundada, né? A gente tem que saber pelo menos os conceitos básicos da matemática, né? Que é a divisão, a subtração, resolver uma equação do primeiro e segundo grau. E aí, é também outra coisa que eu digo para vocês, tipo, para vocês treinarem bastante essas partinhas mais básicas da matemática. Pai e filha. É verdade, Vitor, eles são super bestes. Então é isso. Se vocês não tiverem mais dúvidas, repete o porquê que aumenta. Repito, mas... Pessoal, deixa eu compartilhar de novo. Aqui. Já estão vendo a tela? Já. Pronto. Vê só, Maria. Aqui, a gente tem essa fórmula aqui, certo? Que foi a fórmula que a gente viu naquele comecinho, na parte teórica e tudo mais. Então, o número de espelhos... Um momento. O número de espelhos, né? O número de imagens que vai ser formada, ela vai ser inversamente proporcional ao ângulo. Ou seja, enquanto o número de imagens diminui, o ângulo, ele aumenta. Ou seja, quanto maior o ângulo, menos imagens eu vou ter. Ou seja, quanto maior o ângulo formado aqui, né? Que eu tenho um espelho, como a gente viu. Ele falou, né, que eles estão... Cadê? Formado entre dois espelhos. Então, aqui eu tenho o espelho e o objeto. Então, quanto maior esse ângulo aqui, menor vai ser o número de imagens formado. Beleza? E quanto menor, e vice-versa, né? Quanto menor o ângulo, maior vai ser o número de imagens formada. E aí, isso aqui, às vezes, até é utilizado para algumas aplicações no dia a dia, né? Enfim, tipo, várias aplicações de quando a gente quer que tenham várias imagens que sejam formadas, a única coisa que é feita é diminuir esse ângulo aqui entre o objeto e os espelhos. Deu para entender? Então, ela diminui porque, no caso, elas são inversamente proporcionais. Tranquilo? E aí, como você sabe, né? Isso também. Quando você sempre vê uma divisão, significa que eles são inversamente proporcionais um ao outro, né? Que é como se aqui eu tivesse 1 vezes isso. 1 sobre alfa, no caso. Boa. Deu E o agora... povo entrando, hein? Foi. Tá aqui nos grupos, pessoal, tá massa, bicho. Vem, corre. Parece. Beleza. Plena sexta-feira à noite. Sextou, viu? Sextou. Sexta, Deus ajuda quem estuda física sexta-noite, viu? Pode crer. É verdade. Vamos lá, Pronto, vamos lá. Deixa eu parar aqui, meu parceiro, para você compartilhar. Simbora. Vamos lá. Diz o seguinte, a nossa questão aqui, outra de reflexão. Diz o seguinte, o ângulo... Eu só lembro de uns professores que eu tive, é muito louco. O ângulo entre um raio de luz que incide em uma superfície e o raio de luz refletido por ela é igual a 80 graus. Aquilo ali é 1 grau, tá? Qual é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal? E qual é o ângulo entre o raio refletido e a superfície? Percebe. Vem comigo. Tem um professor do YouTube que é assim. Vem comigo. Você quer aprender física? Sabe qual é? Não. Eita, mas não me é estranho. Mas... É o Ives, pô. Ah. Você quer aprender física? Olha, é o seguinte. Negócio de Ives, não. Eita, tá gravando, né? Ives. Mas, cara, tá aqui nossa superfície. Tá aqui nossa superfície que eu chamei de S superfície, tá? Então, o ângulo entre um raio de luz que incide, ou seja, tá vindo um raio de luz aqui, ó, e tá incidindo. Então, tá aí, esse nosso raio de luz, ele é o raio incidente. E o raio de luz refletido, percebe que como ele não mencionou reflexão difusa,
eu já considero que é uma reflexão regular, tá? Então ele falou, ó, tá aqui, ele disse, o ângulo entre o raio de luz que incide e o raio de luz refletido é 80 graus. Então ele disse o quê? Que esse ângulo aqui, ó, é 80 graus. Vou fazer assim, ó, esse ângulo aqui é 80 graus. Aí ele quer, qual é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal? O que é uma reta normal, gente? Reta normal é uma reta que faz 90 graus com a superfície, ó. 90 graus, tá? Esse ângulo aqui, que a gente simboliza assim, é um ângulo de 90 graus. Então, a essa reta aqui, a gente dá o nome de reta normal. Então, vou traçar a normal aqui, ó. Normal vem daqui. E vai até... Vitor já deu a resposta aqui, não? Vamos ver se ela acertou. Eita, já deram resposta, foi? Foi, tão ligeiro demais. Então tá aqui a reta normal. O que é que ele quer? Ele quer o ângulo entre o raio incidente e a reta normal. Ou seja, que é esse ângulo que eu vou pintar agora, ó. Quanto é que mede esse ângulo? Ora, se esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, quer dizer que a normal, ela corta essas retas exatamente no meio, tá? Ela é uma bissetriz desse ângulo aqui. Então, se o ângulo total é 80, quem é esse ângulozinho aqui? 40. De novo, vê se você entendeu isso. Se eu estou numa reflexão regular e o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, a reta normal, ela divide esse ângulo aqui entre a incidência e a reflexão exatamente em dois pedaços iguais. Então, aqui é 40 e o outro lado também é 40. Então, a nossa primeira resposta está dada. 40 graus é o ângulo entre o raio de incidência e a reta normal. Aí, agora o bicho pega. Seguinte, ó. Qual é o ângulo entre o raio refletido, esse aqui, e a superfície? Ou seja, ele quer esse ângulo aqui, ó, que eu vou pintar agora. E agora, papai? Vou chamar esse ângulo de alfa, tá? Ele quer alfa. Quem é alfa, meu irmão? Quem é alfa? Ideias. Coloca no chat. Rai, quero ver quem teve ideias aí, viu? Kaline disse 45, Vitor disse 10. Mas eu acho que talvez ele mudou de ideia, não sei. Continua, Vitor? 10? Continua no 10. Continua no 10. Tá determinado. Tá. Não. Não? Opa, vamos lá. Olha agora o pulo do gato, tá? Eu vou pegar essa imagem só da direita. Pega só a direita da reta normal. Peraí. Ana Clara disse que tá fazendo a conta. Eita, vou esperar. Alexander disse 30. 30. Vou chutar, ele disse. Chutar não. Que é isso, meu parceiro. Então, ó o que eu vou fazer. Vou pegar só esse lado direito aqui, tá? Só esse lado direito e vou dar um zoom nesse lado direito. Ana Clara disse que a gente quer 30 também. 30, beleza. Pronto, então tá aqui, ó. Só o lado direito, tá? A reta normal tá pra cá. Tem um cara saindo daqui. Esse aqui é o nosso S. Tem um R saindo daqui. E se esse ângulo aqui foi 40 e o total é 80, quanto mede esse ângulo aqui? 40. Esse aqui, ó. 40 graus. Foi 40 para um lado, 40 para o outro lado, né? A gente já viu por quê. Aí eu quero descobrir quem é esse alfa. Ora, perceba que ser normal significa fazer 90 graus com a superfície. Então eu sei que se eu somar esse ângulo de 40 mais o ângulo alfa, isso tudo tem que dar 90. Logo, 40 mais alfa tem que ser igual a 90. Ora, equação do primeiro grau. Alfa é 90 menos 40, que é igual a 50. Então, 50 graus era a resposta correta para o problema.
50 graus. O Vitor tinha mudado, dito 50. Olha aí, olha aí. Ah, Olha aí, garoto. vocês aparecem. Cheguei perto. Chegaram Não, e arrasaram. Foi depois eu me liguei, eu digo, não, peraí, tem coisa que é errada. Ele disse que 80 era tudo, é metade. É Boa. metade, é 40, o que falta pra 90. Eu lembrei. Foi mal. Exatamente, exatamente. Então percebe, todo mundo entendeu? O que é que a gente fez? Primeiro, para achar esse ângulo entre o raio incidente e a normal, a gente viu que se o todo é 80, a normal divide exatamente no meio, para uma reflexão regular. Então esse cara aqui é 40. Se esse cara é 40, o outro também é 40. Foi o que a gente fez aqui. E a gente sabe que a normal e a superfície formam um ângulo de 90. Então, esse ângulo de 40 mais o ângulo que eu quero achar tem que dar 90. Alfa, então, é 50 graus. Se esse alfa é 50 graus, vou além da questão. Quanto vale esse ângulo que eu estou chamando de beta, galera? Beta. Peraí, que eles ainda vão responder. Ah, vocês que são ótimos, galera. Estão acertando tudo. Não é? Eles disseram, vocês são ótimos explicando. Parabéns. Que questão top. 50, o Vitor disse. 50! Perfeito! Por quê? Porque a reflexão é regular. Então, esse ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, alfa igual a beta. 50 graus. Ela não pediu isso a questão, mas você já sabe, porque você é um aluno do PAESP e você vai brilhar nesse Enem. É isto. Dúvidas? Quero dúvidas. Questionamentos. Quem quiser ligar o microfone também, galera, fica à vontade. Liga, galera, liga. A gente é um pouquinho carente, viu? É. Matheus é mais. Não é pra isso. Rapaz. Olha, a gente passou de primeiro no Enem. Kaline, eu não passei de primeiro. Na verdade, eu fazia outro curso, mas depois eu posso contar essa história melhor. Não, conta agora. Então, Não, parceiro, é porque eu tenho outra história pra contar já. Ah, e E é? a Kaline perguntou também. Ela disse assim: deve ser um loucura estudar com o Matheus. Que é isso, cara? Então Não é essa minha, bicho. Outra historinha, Rayane. Justamente era isso que eu ia dizer agora. Eu sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Por quê? Porque eu e Matheus, a gente é da mesma turma da universidade. No caso, a gente está no 7º período. Ou seja, já faz alguns anos de sofrimento. E ainda do PET, a gente é da mesma geração. Tipo, a gente entrou na mesma seleção. A Rayane sempre me persegue, a verdade é essa, entendeu? Ela ficava olhando. Eita, o Matheus entrou na seleção, ela ia fazer, entendeu? Era sempre assim. Nada disso, minha gente. Ou seja, eu que lute, porque esse menino é assim, 24 horas. Eu chegava no PET. Quão divertido deve ser estudar comigo, vocês já imaginam, né? A pessoa tava lá de boa. A pessoa tava lá de baixo no PET estudando, chegava ele. Vamos estudar, meu parceiro, tem prova de Roberaldo. Olha aí, prova de Roberaldo. Vocês sabiam Eu sou o que cara, galera, era que chegava com monitor? violão na sala pra tocar umas músicas, entendeu? Alegrar o pessoal. Eu sou assim. Verdade. E Matheus ainda era monitor de Roberaldo. Olha Então, aí, tipo, a né? matéria de Roberaldo era uma das mais complicadinhas. E esse menino ficava meio aperreando, minha gente, sério, mas não tem noção. Galera, Pois é, sobre isso. É uma alguma loucura. dúvida aqui? O Beraldo era de fenômenos 1 ou fenômenos 2? Fenômenos 1. 1 e 2, Matheus. É a melhor 1 que e tem. 2, né? A gente pagou 1 e 2, mas Matheus era monitor de fenômenos. A melhor que tem. Olha, se vocês quiserem, a gente fica aqui até meia-noite aqui conversando. Matheus, meu Deus do céu, me gente, socorro. Se não tiver questão, a gente fica, viu? É verdade. E sobre o Enem, o meu é uma longa história. Quer falar, Matheus? Sobre Eu posso falar. Lá. Cara, o meu Enem foi o seguinte, galera. Eu fiz o Enem no 2º ano, do ensino médio, e aí... fofoca agora, momento fofoca, tá? A gente corta essa parte do vídeo. Eu fiz o Enem no meu 2º ano do ensino O Pet médio. Civil nem gosta de fofoca. Nem gosta. E aí, eu era muito tipo assim, bicho, Enem, fácil. Isso aí é uma besteira, eu vou fazer sem estudar. No 2º ano eu vou fazer sem estudar. E eu já vou passar. Vou entrar na justiça e vou entrar logo na UFAL. Cara, quando eu fiz o Enem sem estudar no 2º ano, foi uma bomba. Meus parceiros, foi uma nota ruim, velho.
Kaline. Não vi, Eu Kaline. não vi não também. Decepção vem, eu falei. Foi, velho. Eu olhei assim, e tipo, nas matérias que eu gostava, velho. Tipo, física, eu tirei nota ruim, eu fiquei, caramba, velho, eu preciso estudar. Aí, quando foi o terceiro ano, velho, no terceiro ano do ensino médio, aí desde o início do ano eu botei para estudar. Só que eu só estudava o que eu gostava. Que, tipo, é um erro também que eu queria que vocês se atentassem. Tipo, o Enem é tudo. Lá no final, você vai ver lá a nota de humanas, uma biologia ali, não sei o quê. Eu era muito de, não, história eu não vou nem pegar, porque eu já tô vendo no colégio. Geografia eu já tô vendo no colégio. Para que eu vou estudar? Então, eu só estudei física, química e fazia umas questões de matemática. Foi isso que eu fiz. E aí fazia umas redaçãozinhas aqui e outras ali. Aí, no final do ano, consegui passar. Então, eu passei na UFAL, Engenharia Civil, nesse primeiro Enem valendo, mas depois de ter levado um baque no segundo ano. Aí, aqui, vocês ouvindo as nossas histórias, você já tem que se atentar e dizer, eu não quero ter baque nenhum. Vou estudar agora e estuda tudo, de verdade, gente. O Enem é um todo. Então, estuda redação, estuda história, estuda geografia. Eu fiz o Enem 2016, Vitor. Pode falar, Kaline. Pode falar, Kaline. No caso, você fez como treineiro, aí o terceiro ano já fez valendo, né? Foi, exatamente. Eu fiz como treineiro no segundo ano, só para ver, achando que ia ser super massa, não foi. Aí foi que eu tive um choque de realidade de, cara, eu preciso muito estudar. Aí eu comecei a estudar as matérias que eu tinha ido mal e que eu gostava, que era física e química e um pouquinho de matemática. E aí deu bom e no final do ano eu consegui ser aprovado, mas estudando. E ainda cometi esse erro que eu sempre digo para as pessoas, estudem tudo. Ah, eu não gosto de história. Aí é que tu tem que estudar, fazer questão, porque vai estar lá, vai cair na sua prova, sabe? É importante. É verdade. Eu fiz de treineiro desde o meu primeiro ano. Eu fiz no primeiro, aí foi o baque. No segundo baque. Mas é sobre isso mesmo. É isso aí. Me relacionei outra coisa. Foi ruimzinho. Aí eu tô tentando melhorar agora no terceiro, já pra tentar entrar mesmo, assim. Exatamente. Cara, e vale muito a pena. Assim, a gente sabe que o ano de vestibular é um ano muito corrido, né? Não se compara quando vocês entrarem na faculdade, mas não deixa de ser corrido, porque você tá ali, pá. Mas, cara, é ideal você dar o máximo esse ano, sabe? Porque vale muito a pena lá no final. Você vê seu nome na lista dos aprovados, vale muito a pena. Todo o esforço, as noites mal dormidas, que eu não recomendo, tá? Durmam bem. Mas todo o esforço que você tem agora, por mais que tô cansado, tá chato, cara, se esforça, porque lá no final vale muito a pena você pegar o resultado e você ter passado. Nem falou. E agora, e também, assim, uma coisa que vocês também têm que ter ciência, né, assim, de que vocês estão vivendo um momento totalmente diferente do que eu e o Matheus viveu, né? Porque, tipo, a gente tava fazendo tudo presencial, a gente tava com nossos amigos no presencial estudando, que, querendo ou não, isso ajuda muito, tipo, aí você tá naquela correria, mas você, tipo, ia pro cursinho, aí você saía, tipo, vou passar o dia, hoje eu não vou ter aula, vou pro cursinho mais cedo estudar, que o pessoal do PET faz muito isso, ia na nossa sala do PET, né, tirar dúvidas e tal. E, tipo, com a pandemia, vocês estão muito sozinhos. E aí, outro conselho também que eu vou dar aqui para vocês de pandemia, de experiências de pandemia na graduação, de vocês marcarem grupos de estudo para estudar online mesmo, sabe? Quem tiver disponível, quem tiver um tempinho, eu sei que às vezes a internet também é complicada, mas, tipo, vocês se juntarem 2, 3 pessoas e dizer assim, vamos resolver essas questões aqui agora. Aí uma pessoa que tá, tipo, melhor em matemática, por exemplo, ela tira a dúvida de outra que não entendeu aquela questão. Então, tipo, vocês selecionam uma questão e dizem assim, vamos responder sozinho. E aí vocês desligam o microfone e tal, ficam resolvendo sozinho. E aí, quando vocês forem fazer juntos, vocês vão dizer, tipo, eu não entendi porque a gente não conseguiu essa parte e tal. E, tipo, é uma das coisas que ajuda demais também. Então, como para você estar um pouquinho diferente, a gente faz isso na graduação, né, Matheus, agora? Sim. De entrar nas chamadas, de estudar e tal. E até para aliviar um pouquinho a cabeça dos estresses de estar online. Aí, conversar e tudo mais. Tipo, aproveitando aqui esse momento de motivação, também é muito importante, tá, galera? Não achem que é perda de tempo, porque é muito importante. E aí, eu não sei, quando eu vou ter uma aula
Síncrona de novo, né? Porque estão me boicotando para não Não, colocar aula síncrona Matheus, aqui. não me Meu Deus, eu vou reclamar com essa vou botar comissão. no Viu? pet civil. Eu vou reclamar com essa comissão. Mas, cara, a questão é que, a primeira coisa, o Enem, ele não é só uma prova de física, de matemática, de redação. Tipo, o Enem, a galera tá dando boa noite, que é isso, bicho. Mas... Peraí, Matheus, é porque já tá no horário. Mas deixa eu só dar um aviso. Ó, a gente tinha separado 8 questões para vocês, mas só conseguiu fazer 4, né? E aí a gente vai mandar o PDF para vocês com todas as questões. E aí o outro conselho para vocês: tentem fazer essas questões que a gente já fez. Tentem fazer também de novo, tipo, pausem o vídeo lá e tentem refazer as questões que estão no vídeo para depois partir para essas outras 4. E aí qualquer coisa, vocês podem tirar dúvidas com a gente, beleza? Dessas questões. Que é até importante vocês tentarem fazer sozinhos também. Isso. Aí era isso. Aí a gente vai enviar para vocês esse PDF, viu? Vou mandar lá no grupo. Isso. Boa, boa. E aí, cara, isso aí, Alexander. Até o finalzinho é aqui. Tamo junto, sextou. Mas, velho, a questão é, o Enem, ele não é só uma prova de física, de química, de matemática. É importante ter o conhecimento técnico? Muito, porque você vai fazer uma prova. Então, você tem que saber o que você está fazendo ali. Mas o Enem, ele também é muito psicológico, ele é muito descanso. Então, às vezes, a gente quer abraçar o mundo, estudar 10, 20 horas por dia, dormir 4, no outro dia estudar mais 20, dormir 4 no outro dia, sabe? Quando você chegar na prova, você vai estar cansado. Por mais que você saiba o conteúdo, é importante estar descansado e com um emocional bom. É bom ter controle emocional na hora da prova, sabe? Tipo, tem muita gente que na hora da prova perde porque tá muito nervoso, porque... Então vai controlando o seu emocional. E como é que a gente faz isso? Uma das coisas é você saber. Vocês têm o quê? No máximo aqui 18 anos, talvez, 19, se tiver algum aqui. Ninguém chega nem perto da Rayane com 62, sabe? Matheus, vamos fazer um bolão aqui. Quantos anos vocês acham que eu tenho? Ei, bota aí a idade da Rayane, vai. Idade da Rayane, viu? Mas ela tá conservada. Mas ela tá com o seu 26, gavinho. bicho. Olha, acho que foi porque chegou mais perto. Formal, é que é isso. Ninguém não precisa assim, pô. Vou ficar me achando agora. Pois é, Matheus, vocês que lutem. Mas, cara, é muito difícil. Tchau, Elton. Boa Tchau, noite. valeu. É a verdade, idade, Rayane. Ok, Kaline? A idade verdadeira. A minha idade verdadeira é... Eita! Se preparem, viu? 20 anos, óbvio, né, minha gente? Quando Como? vocês acham? 32, galera. 27, 27, minha gente, estou muito velha. Por isso que eu disse que é uma longa história. A minha história de 27, galera. E a Rayane já estão chamando aqui no chat, você viu? Eu fiz 27 dias. É. Mas, tipo, a questão, velho, é justamente essa, de que, cara, não consegui dessa vez. Tenta de novo, velho. Nossos sonhos a gente tem que perseguir. Não é o primeiro obstáculo. A gente tá torcendo aqui para todo mundo ser aprovado de primeira. Ah, e se não for, o mundo acabou? Não, você senta a bunda na cadeira, estuda e vai atrás do seu sonho, porque você uma hora vai conseguir, tá ligado? Então, sempre tenho isso em mente de que não vai ser o fim do mundo se não acontecer. Claro, vá sempre com a mente de vai acontecer. Mas e se não? Eu vou estudar e vou passar. O ano que vem tá aí, o ano que vem tá aí, o ano que vem tá aí. Então, sempre mantenho isso em mente para pressão também, cara. Não sobrecarregar vocês de eu tenho. Claro, faça o seu melhor. Não há dúvidas quanto a isso. Dê o seu melhor. Se o seu melhor não for suficiente, melhore o seu melhor, estude mais, foque mais em áreas que você viu que você foi ruim, e aí consegue. O resultado sempre vem. Sempre vem. É aquela música, velho. Quem acredita sempre alcança. Não tem outra, não. Sempre alcança. Sempre alcança.